Pronto, vamos continuar. Outro aspecto aqui da ação da doutrina de Deus é um questionamento, na verdade, e esse questionamento é um dos mais emblemáticos, talvez, hoje da teologia, que é a questão da Trindade. Não tem como falar de doutrina de Deus se não falar da Trindade. Como, como Deus pode ser três pessoas, né? Quem é meu aluno já ouviu isso de mim algumas vezes, porque eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Mas essa é uma pergunta simples da teologia para a própria doutrina, e ela mesmo se explica, né? Como pode ser, como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus, né? Aí eu estava olhando outro dia, um amigo comentando, ele falou assim, mas o semáforo, né, que é um aparelho de, de trânsito, eles são três cores diferentes em cada ocasião. Mas ele continua sendo um semáforo. Você estava reparando isso, ele estava comentando, não é que é verdade? Realmente, cada ocasião o semáforo tem uma cor. Mas ele é um semáforo. Ele não deixa de ser semáforo, não deixa de ser o sinal de trânsito. Não deixa. Então, eu achei interessante e simples o questionamento dele, assim como você pode fazer isso também com a água. Quem é meu aluno já ouviu falar sobre isso. Os três estados da água, né? Líquido, sólido e gasoso, são três estados, mas continua sendo água em três estados. Então, isso são perguntas que a teologia faz para a doutrina. São perguntas chamadas perguntas normativas. Como Deus pode ser três em um só sendo Deus? Grumba responde assim: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Na verdade, a resposta dele é uma interrogativa, porque ele está bem claro, e cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo é Deus, cada um deles, e é um só Deus. Então o Grumba, na verdade, ele piora a resposta, mas responde muito bem, né? Não tirando o mérito de ninguém. Resumo desse contexto bíblico sobre a Trindade. Há um só Deus, Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus da Trindade. Então é simples resumir isso. Há um só. Deus é três pessoas. Nas suas ações, eles são três pessoas. E cada pessoa é plenamente Deus. Pronto. Não quer crer? Vai falar com ele. Resumo do contexto bíblico da Trindade. Há um só Deus. Há três diferentes pessoas da Trindade. São não são apenas em propósito, em concordância no que pensam, mas um em essência. Uma na sua natureza essencial e a outra, e em outras palavras, Deus é um só ser, né? Então a essência dos três é a mesma essência, né? Não são seres diferenciados, são seres diferentes no contexto do qual eles têm atributos de ações diferentes. Por exemplo, o pai é o autor, né? O filho é o executor e o espírito é o agente, aquele que garante que a execução foi feita. Pronto, são três, cada um com um aspecto diferente na ação, mas os três têm a mesma concordância. Ponto. Esse é Deus, né? Não são deuses, é Deus, né? Outra, o fato de Deus em três pessoas, o fato de Deus três pessoas significa que o Pai não é o Filho. São pessoas distintas, significa também que o Pai não é o Espírito, mas são pessoas distintas, né? Isso aqui é bem fácil de resumir. Deus não é o Filho, Deus não é o Espírito. A essência de Deus Pai está no Filho. E a essência de Deus Pai está no Espírito. Mas qual a essência é essa, professor? A essência que garante que a obra redentora do Filho teria que ser cumprida e garantida pelo Espírito. Essa é a essência. Entendeu? Só quem poderia fazer isso? Deus.
Mais ninguém. João capítulo 1, versículo 1 e 2. Capítulo 14, versículo 26. Capítulo 17, versículo 24 de João. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Mateus 28, 19, vocês conhecem muito bem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Segunda carta de Paulo aos crentes em Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Efésios, que explica muito bem, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 4 a 6. Primeira carta de Pedro à Ásia Menor, capítulo 1, versículo 2. Todos esses versículos mostram que são três pessoas com a mesma ação distintiva, ou seja, ações que corroboram com o que o Pai quer. Vamos lá. Cada pessoa é plenamente Deus. Além do fato de serem três pessoas distintas, a Escritura também dá fato de testemunho de que cada pessoa é plenamente Deus. Apesar de ser pessoas distintas, você vai ver todas as ações de Deus Pai sendo no Filho. Por quê? Homem, mesmo sendo natural, Cristo não era um homem comum, era um homem natural. Vocês já ouviram hoje falar sobre isso, né? Mesmo sendo um homem natural, Cristo fazia milagres. Se fosse um homem comum como eu e você, como faríamos isso? Ele fazia milagres como Deus, meu irmão. Então era diferente. Ele é Deus, né? O Espírito Santo, quem revestiria o homem de poder se não fosse o Espírito? O próprio Cristo disse: não tenho poder nenhum, você não tem poder nenhum se do alto não for te dado. Então quem? João 1, 1, 4, Gênesis 1, 1, João 20, 28, Hebreus 1, 10. Vai lá, veja aí. 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 14. Efésios 4, 4 a 6. 1 Pedro 1, 2. Judas 20, 21. Tudo isso. Erros históricos sobre a Trindade. Erros, equívocos provocados durante a história sobre a Trindade. Muito comum. Tinha algumas doutrinas que ensinavam sobre algumas mentiras da Trindade. Por exemplo, o modalismo afirma que existe só uma única pessoa que se revela nos atos de três diferentes formas. Isso é uma mentira, isso não existe. Afirma que só existe uma pessoa que se revelava nas três formas diferentes. E não era isso, a Trindade não é três formas diferentes. São três pessoas diferentes com o mesmo propósito, né? Com a mesma essência, vindo da mesma pessoa.